Números, capítulo 8. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente do candelabro. E Arão fez assim: acendeu as lâmpadas do candelabro para iluminar o espaço em frente, como o Senhor ordenara a Moisés. E era esta a obra do candelabro, obra de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores, era ele de ouro batido. Conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os levitas do meio dos filhos de Israel, e purifica-os. E assim lhes farás, para os purificar. Esparge sobre eles a água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar a navalha, e lavarão as suas vestes, e se purificarão. Então tomarão um novilho, com a sua oferta de alimentos, de flor de farinha amassada com azeite. E tomarás tu outro novilho, para expiação do pecado. E farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Farás, pois, chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as suas mãos sobre os levitas. E Arão oferecerá os levitas por oferta movida perante o Senhor, pelos filhos de Israel, e serão para servirem no ministério do Senhor. E os levitas colocarão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos. Então, sacrifica tu um para expiação do pecado, e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. E porás os levitas perante Arão, e perante os seus filhos, e os oferecerá por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os oferecerás. Porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tenho tomado. Porque meu é todo o primogênito entre os filhos de Israel, entre os homens e entre os animais. No dia em que, na terra do Egito, feria todo o primogênito, os santifiquei para mim. E tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, tenho dado para ministrarem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre eles, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fizeram Moisés e Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel, com os levitas, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim os filhos de Israel lhes fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes. E Arão os ofereceu por oferta movida perante o Senhor. E Arão fez expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Este é o ofício dos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazer o serviço no ministério da tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos sairão do serviço deste ministério, e nunca mais servirão. Porém, com os seus irmãos servirão na tenda da congregação, para terem cuidado da guarda. Mas o ministério não exercerão,
Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres.